Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, do canal. Hoje, só de olhar aqui o quadro preparado, a coisa vai ser braba. Essa é provavelmente a aula e as equações que dão mau nome para a física do primeiro ano. Relaxe, as equações não são tão difíceis assim de usar, apesar de elas terem realmente uma cara horrorosa, eu admito. Se eu visse isso aqui pichado na rua, eu ficaria morrendo de medo. Mas são realmente equações um pouco mais complexas. Mas vão ser, só para te tranquilizar, as equações mais complexas que você vai ver ao longo do ano mesmo, tá? Então, vamos dar uma lembradinha no que eu falei sobre o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é um movimento que acontece quando o corpo vai aumentando, por exemplo, progressivamente a velocidade. Ele está com 0 km por hora, passa um segundo, aumenta para 20, passa 2 segundos, aumenta para 40, passa 3, aumenta para 60. Então, aumenta sempre o mesmo valor de velocidade a cada segundo. Ou o contrário, você está dirigindo um carro, olha para um obstáculo, pisa no freio e aí o ponteiro diminui. Estava em 80, passado um segundo está em 60, passado 2 segundos está em 40, passado 3 segundos está em 20 e assim por diante. O ganho de velocidade é constante ou a diminuição de velocidade é constante. E como eu frisei bastante no vídeo anterior, isso dificulta que a gente use, por exemplo, a equação da velocidade. Porque a tradicional, Vamos ver se as pessoas lembram. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, Aquela que eu revisei lá no primeiro vídeo, longínquo já, gravei ontem. Essa equação, V igual a ΔS sobre ΔT, ela não serve para o movimento uniformemente variado. Ela, normalmente, se você utilizá-la, você vai chegar em resultados errados nos exercícios. Então, vamos dar uma simplificada aqui e lembrar primeiro, não se apavore com as equações, tá? Vamos olhar e perceber o que é cada coisa. Por exemplo, o ΔS, O ΔS, como já comentei com vocês, é um nome sofisticado para distância. O deslocamento que o objeto vai sofrer, Lá no movimento uniforme, a gente podia calcular essa distância simplesmente multiplicando a velocidade vezes o tempo, Ficava uma equação pequenininha, Aqui a gente tem um probleminha, porque a velocidade, primeiro, não é constante e você tem que incluir a aceleração. Tem daí, porque o movimento uniforme não tem aceleração. Agora, o movimento uniformemente variado tem. Então, daí ela aparecer, por exemplo, essa letra a aceleração, aparecer em todas as equações. Então, vamos dar voltando, Lembrando de novo. ΔS é o deslocamento. A letra A representa a aceleração do corpo. V e V0, eu também já mostrei o que significam na aulinha sobre a aceleração. V0 é uma maneira da gente falar sobre a velocidade inicial do corpo. Geralmente vale 0, eu admito. Em vários problemas, a velocidade inicial do corpo é 0
E aí essas equações ficam bem mais simples de usar. Quando é que a velocidade inicial vale zero? Olha, quando o corpo, né, está iniciando o movimento a partir do repouso. E esse é o caso mais tradicional. Você vai analisar o movimento de um carro acelerando, de um metrô se deslocando numa estação, de um corpo caindo. São todos movimentos que, em geral, começaram com alguma velocidade inicial nula. Aí, né, esse V0, né, acaba desaparecendo das equações. O outro V é a velocidade final, tá? A velocidade que o corpo tem depois de passado algum tempo. Então, o metrô sai lá do repouso, lá na estação. Aí, ele está lá com velocidade inicial zero. Passados alguns segundos, ele está com uma velocidade de 60 km por hora. Essa é a velocidade final daquele trecho do movimento que eu estou analisando. Então, é importante perceber, nesses movimentos, né, nesse movimento uniformemente variado, o movimento que tem aceleração, a velocidade inicial e final tem valores diferentes, beleza? E o T, nós já sabemos o que é. O T é o intervalo de tempo. Vocês não viram? Eu cortei. Mas eu acabei de dar uma joelhada no móvelzinho aqui, tá? Mas eu cortei, eu saí pulando de dor, não foi bonito. Tá sangrando, para falar a verdade. Tá não, tá? Mas voltando aqui. Agora vamos analisar essas equaçõezinhas, tentando entender, né, o que cada uma aqui significa. A primeira equação, ela mostra como a gente calcula, basicamente, a distância percorrida quando o corpo está acelerando. Se não tiver aceleração, por exemplo, no movimento uniforme, é só multiplicar a velocidade pelo tempo. Mas como tem aceleração, você tem um segundo termo aqui, que é esse AT ao quadrado sobre 2, que depois, na hora que a gente for fazer exercício, eu vou mostrar como é que a gente, né, utiliza direitinho. Esse AT ao quadrado sobre 2, ele é um termo adicional que vai mostrar, se o corpo tivesse sempre essa velocidade, ele andaria velocidade vezes o tempo. Mas, se eu tiver uma aceleração, por exemplo, positiva, o corpo ganhando velocidade, aí ele, na verdade, vai andar uma distância maior. Se eu tiver uma aceleração negativa, ele, na verdade, vai andar uma distância menor que essa, beleza? Na hora de aplicar nos exercícios, você vai ver que não é tão difícil assim. A segunda equação, então, ela não deve jamais te apavorar. Ela é, na verdade, só uma forma diferente de escrever a equação da aceleração. Lembra que eu escrevi que a equação da aceleração era a variação de velocidade, ou seja, já devo estar saindo da câmera. Putz, bati de novo aqui. A aceleração era a mudança de velocidade, a variação, né? Velocidade final menos inicial, dividida pelo tempo. O que essa equação aqui é a mesma equação. Eu só troquei o tempo de lugar, passei o tempo multiplicando, e a velocidade inicial para o outro lado. Na verdade, essa equação aqui, a gente precisaria nem saber, a gente poderia usar só essa daqui. Mas é mais prático. Muitas vezes você quer, quanto vale a velocidade final? Pô, para não ter que ficar fazendo cruz-credo, vamos admitir, né? Às vezes a gente se enrola com essas coisinhas, né? Com fração. Aqui não tem fração, olha que beleza, né? Então é só uma equação escrita, a mesma equação da aceleração, escrita de outra forma. E essa terceira equação aqui, ela tem até um nome bonito, tá? É a equação de Torricelli. Torricelli foi um discípulo de Galileu. Eu vou falar mais de Torricelli quando a gente chegar lá no fim do ano. O fim do ano que agora é no início do ano que vem, né? Vocês têm noção, né? De que a gente vai até fevereiro, vai ser uma beleza, né? Esse longo ano, né? Mas quando a gente estiver lá
em janeiro eu vou estar falando sobre pressão. E Torricelli foi um discípulo, né, um aluno de Galileu, que a partir dos experimentos que Galileu fez, usando bolinhas, deslizando em planos inclinados, Galileu chegou em equações, digamos assim, resultados que são, no fundo, similares a essas equações, e Torricelli retrabalhou os resultados dele para chegar nesse resultado aqui, conhecido como equação de Torricelli, tá? Mas não precisa saber o nome também, não. É só porque, às vezes, o professor de física está lá falando, não, e agora você aplica Torricelli, aí o aluno olha para o lado, olha para o outro, não, quem, né, aplica o quê? Né? Então, quando você ouvir falar Torricelli, é essa equação aqui. Agora, vamos buscar alguma similaridade nessas três equações. A princípio, elas parecem muito diferentes, né? Elas parecem equações absolutamente dispersas, né, uma da outra. Mas não, elas têm uma similaridade muito forte. Talvez começando por essa daqui fique mais fácil de entender. Repare o número de variáveis que cada equação tem. O que é uma variável? Para simplificar, variável é uma letra, né, numa equação. Os números, né, não são variáveis, os números são números. Tá? Agora, se algo é representado por uma letra, aquilo é uma variável. Aquilo é um valor que pode ser substituído por um número. Repare o número de variáveis que tem aqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. São 4 variáveis. Muitas vezes os alunos não percebem que são 4, né? Porque ele vê, tem a letra V aqui, tem a letra V, deve ser a mesma coisa. Não é, né? Como eu já comentei algumas vezes, quando o corpo está ganhando ou perdendo velocidade, a velocidade no fim é diferente da velocidade no início. Então, são valores numéricos diferentes, portanto, são variáveis diferentes. Então, temos 4 variáveis aqui. Agora, vamos contar nesta aqui, na equação de Torricelli. Repare, uma variável, velocidade final, beleza? Segunda variável, VO ou V0. Eu nunca aprendi realmente a falar se é VO ou V0, tanto faz. Tá? Velocidade inicial. Então, de novo, velocidade final, velocidade inicial. O 2 não é uma variável, o 2 é um número. A, que é a aceleração, terceira variável. E o ΔS, né? ΔS é uma coisa só, né, gente? É a distância, beleza? Então, né, é uma quarta variável. Então, essa aqui também tem 4 variáveis. E esta aqui de cima, ó, ΔS, uma variável. Velocidade inicial, segunda variável. Tempo, terceira variável. Aceleração, quarta variável. Aí a pessoa vê, mas teu tempo aqui deve ser uma quinta. Não, pô, o tempo é o mesmo, aqui, tá? Se o teu valor for 5, ele vale 5 aqui e aqui. Então, é a mesma variável, beleza? Então, todas elas possuem 4 variáveis. E o que isso tem de importante? Quando você tem, por exemplo, uma equação x é igual a 2ay, vamos dizer. Você tem 3 variáveis, x, a e y. Para você descobrir o valor de x, você precisa dos valores de a e y. Ou seja, quando você tem 3 variáveis, você precisa conhecer 2 para descobrir a terceira. Aqui é similar. Se uma equação tem 4 variáveis, você precisa descobrir 1, 2, 3 delas para conseguir calcular a quarta.
Descobrir aonde? No exercício, né? No exercício. Quando você vai ler o exercício, eu vou, né, no próximo vídeo, vou mostrar isso com alguns exercícios da lista. Quando a gente vai lendo os exercícios, a gente vai percebendo quais são os valores que são dados. Às vezes o problema da velocidade inicial, da aceleração e o tempo. Aí você calcula a velocidade final. Ou o problema da velocidade inicial, dá o tempo e a aceleração. Aí você calcula a distância usando esta equação. Não é tão difícil assim, mas eu entendo que provavelmente essa aula foi bastante densa. Eu recomendo até, né, reassistir, mas principalmente assista o próximo vídeo, onde eu vou fazer alguns exercícios, beleza? Por hoje tá bom. Beijo!